Não, uma cadeira. Pessoal, ó, vamos só fazer silêncio pra me ouvir direitinho, pra ninguém sair aqui sem saber um pouquinho da história do Sobrado. Ah, mulher. É isso. Vamos lá. Meu nome é Amanda, certo? Prazer, viu, Amanda? Meu nome é Jorge. Eu vou falar um pouquinho da história do Sobrado Lourenço pra vocês, certo? Gente, não pode tirar foto com flash. Evita e tocar nas obras, por favor. E as paredes, cuidado com as paredes, que tem algumas que são paredes falsas, que tem obras fixas como essa daí. Então, se vocês encostarem na parede, pode ser que balance, caia alguma obra. Então, vocês evitem de tocar, por favor. Exatamente. Quem falou foi a Thaís, não foi a voz do Galém. Ela tá aqui embaixo, ninguém tá vendo, né? Enfim. Primeiro, quem foi o Dr. Zé Lourenço, né? O Sobrado Zé Lourenço, primeiro, é uma construção do século XIX, né? Em meados do século XIX, mais ou menos entre 45 e 54. Né? E ele foi construído para ser o consultório e a residência do Dr. Zé Lourenço. Quem foi o Dr. Zé Lourenço? O Dr. Zé Lourenço foi um médico, certo? Que ele foi estudar medicina lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquele período do século XIX, não tinha nenhuma universidade de medicina aqui em Fortaleza. Né? A primeira foi criada lá no Rio de Janeiro. Enfim, continuando. O doutor Zé Lourenço foi estudar medicina lá e veio para cá e criou seu consultório, que era nessa área onde vocês estão, e a residência, que era lá em cima. Né? Agora, vamos pensar um pouquinho. Naquele período, vamos dizer assim, não era muito comum o uso de consultórios. Né? Pelo menos para pessoas mais abastadas, né? Pessoas que tinham dinheiro, chamavam o médico na sua casa. Ou seja, a gente sabe também que o Zé Lourenço era um médico conhecido como médico dos pobres. Então, aqui era a casa do Dr. Zé Lourenço, consultório, certo? Isso, e a casa em cima. E ele era um médico dos pobres, ou seja, ele distribuía vacina, ele atendia a moçada aí, a galera todinha, né, e tentava ajudar as pessoas aqui em Fortaleza ao máximo. Enfim, quando o Zé Lourenço morreu, em 74, o Sobrado, isso, em 1874, o Sobrado, ele virou tribunal. E aí foram construídos alguns arcos. Esses arcos, os arcos que tem lá em cima, no último andar, né, que são arcos que parecem com balança, né, porque a balança dá uma ideia de justiça. Aí era um tribunal. Eles também precisavam de uma área de convivência maior, porque lá em cima era quarto, né, era mais fechado. Enfim, depois do tribunal, armazém, depósito, fábrica de chapéu, não necessariamente nessa obra. E por último, século XX, bordel. Aí foram vários bordéis. Isso mais ou menos do início para a metade do século XX, até mais ou menos a década de 80. E aí foram bordéis dos mais variados, dos mais simples aos mais pomposos. E aí a gente também tem, não sei se vai dar para todo mundo ver o que eu vou falar. Do Clube do Whisky até o Portão Preto, tá? Em outras palavras. O Portão Preto é bom. Do Clube do Whisky é o Gata Garota Show, não sei se vocês já sabem. Ali na Vixe, o Gata Garota. Vai estar vendo. Pronto, e é desse livro. E aí o que acontece? Né? Não sei se vai todo mundo ver quando eu estava falando, mas lá em cima tem uma foto, tem uma imagem que ficou da época dos bordéis. E aí dá pra ver também que ela foi assim, reutilizada de certa forma, porque tem uma mancha no meio, ou seja, ninguém ia fazer uma pintura para botar uma mancha no meio e vamos dizer assim, para deixar uma parede no meio, que é a mancha da parede, uma parede. Né? Ou provavelmente o número de mulheres aqui aumentou e aí eles precisaram de mais quartos, mais divisórios. Por isso a pintura meio que foi deixada de lado nesse momento. Enfim. O sobrado, ele é um dos prédios mais antigos daqui de Fortaleza. Ele foi o primeiro sobrado de 3 andares daqui. Era uma estrutura muito comum lá em Recife. Daqui, o Zé Lourenço ele tinha privilégio. Ele poderia ir à Praça do Ferreira, que naquele momento era meio que um centro comercial daqui de Fortaleza, né? E via o passeio público. Aí que o passeio público era um espaço de convivência, onde as pessoas iam para, sei lá, mostrar a sua classe, para conversar, né? E era bem dividido, né? Ia desde os mais ricos assim, até os mais
Isso, a Belle Époque já é um pouquinho mais pro final do século XIX, mas já tem início nesse período. Enfim. E aí, hoje em dia, né, o Sobrado, ele foi, como eu falei, bordel até mais ou menos 80, depois ele foi meio que deixado de lado, abandonado, e aí em 2005 foi tombado pelo governo do estado, né? Foi tombado e reformado em 2006, inaugurado em 2007 como isso aqui. E o que é isso? É um centro de artes visuais, ou seja, a gente tem exposição de arte contemporânea a cada 3 meses mais ou menos. Então a gente vem uma exposição, alguns artistas expõem aqui e depois tem um período de desmontagem, o Sobrado fica fechado e a gente volta com outra exposição. Enfim, hoje não sei se é para falar um pouco da exposição, mas a gente está com a exposição 70x7, né, que são 70 anos do Salão de Abril, que é um evento que ocorre há 70 anos, mas teve um hiato, ou seja, são 64 edições. Né? São 70 anos do Salão de Abril e 7 artistas escolhidos para expor aqui. São 7 artistas que passaram pelo salão e que ganharam importância depois dessa passagem. Né? Mas que não tem o ganho, porque o salão é um concurso, né, de artistas novos, né, para meio que deslanchar o artista na cidade ou nacionalmente, ele ser conhecido. Enfim. Sobre a estrutura do Sobrado. Quando ele foi reformado, não, restaurado, foram encontrados algumas pinturas, alguns elementos, né, e que foi deixado aqui para contar essa história. Essa pintura aqui, que é para parecer mármore, tá vendo? Esse arco aqui, ele tem uma pintura que lembra mármore. Mas naquele período o mármore era muito caro. E aí é por isso que se faz esse falso mármore, né, que são essas pinturas que também tem um arco do outro lado, naquela sala de lá. Essa faixa amarela também é do período do Dr. Zé Lourenço. Claro que ela não está bonitinha desde aquela época, né? Ela foi restaurada, foi pintada, colocaram, assim, foi refeita em alguns locais, assim como aquela azul ali, ó. Se vocês conseguirem ver ali, pronto. Essa azul também, ela foi refeita em alguns locais, retocada, né, e tudo mais. Enfim, mas no geral, ele tenta conservar a estrutura original. A estrutura original da casa do Dr. Zé Lourenço? Não. A estrutura original da história do São Paulo. A estrutura original do período dos bordéis, a estrutura original do período do tribunal, a estrutura original do período da casa do Dr. Zé Lourenço. Porque ele quer contar a história. E hoje, tem alguns elementos que vão contar a história também Sobrado enquanto centro de artes visuais. Né? Porque, assim, futuramente, talvez, aqui não seja um centro de artes visuais. Cuidado pelo governo do estado. A gente não sabe até quando o governo do estado vai investir, né, na cultura, que ninguém discute isso, né? Mas a gente não sabe até quando o governo do estado vai investir, né, nesses aparelhos, né, e manter. Então a gente não sabe até quando vai ser um centro de artes visuais. Sei lá, daqui a um tempo pode ser um cabaré de novo, um tribunal de novo, ou qualquer outra coisa não. Pronto. E aí, tem alguns elementos que estão aqui, que são dele como um centro de artes visuais, que é até uma pintura que tem lá em cima, que eu também não sei se vocês vão conseguir, todo mundo vai conseguir ver, né, porque é muita gente. A gente vai fazer assim, nós combinamos já intervindo. Nós vamos nos dispersar, vocês vão poder visitar. Em cada andar tem um monitor, tá certo? Podem conhecer o Sobrado. Claro que a ideia era primeiro saber essa história do Dr. José Lourenço e conhecer esse equipamento cultural. Eu disse para vocês que o centro concentra algo em torno de 40% dos equipamentos culturais da cidade de Fortaleza. Tá? Nós estamos precisamente na parte mais antiga do centro, que ainda tem, você consegue observar a arquitetura antiga. Se você olhar, quando você sai aqui na Major Facunda, você vê na fachada dos prédios, ainda percebe que é um espaço antigo. Lembrando que o que está rolando hoje aqui no Sobrado do Dr. José Lourenço é o Salão de Abril, como a Amanda já colocou, uma exposição em homenagem ao Salão de Abril, tá certo? Que já está fazendo 70 anos. As obras, boa parte é de arte contemporânea, não é um conceito de arte que a gente está acostumado a ver na TV ou nos livros, tá certo? E aí você pode interpelar junto aos interventores.
Vamos combinar, tá? Para a gente tá todo mundo aqui embaixo de novo, precisamente 10 para 1. Porque 10 para 1 a gente já sai para a Praça de Feira. Tá certo? Eu preciso seguir esse cronograma, senão não dá tempo a gente chegar no teatro. Ok? Pergunta aos monitores. Deixa eu só dizer duas regrinhas. Algumas regrinhas. Fotos em flash, pelo amor de Deus. E lembrar de novo, não encostar nas obras, por favor. Né? Porque pode cair. Cuidado com as paredes, que são paredes falsas. Né? Então, muito cuidado, porque tem muita gente, né? Então tem que ter cuidado. E só para saber, o horário de funcionamento aqui é de terça a sábado. De terça a sexta, de 9 às 18, no sábado, de 10 às 18. Quem quiser vir de novo, vem me ajudar.